Painel, com Paulo César Magela. É hora da participação do editor-chefe do Jornal Tribuna de Minas, Paulo César Magela, com o painel. PC, bom dia, tudo bem contigo? Tudo bem, Marcelo, bom dia para você, bom dia para Cris Rubner. Bom dia, PC. Bom dia, Éder Renzo e Hugo Brodiolo. E aí, PC, o que temos para hoje? Que temos... Se é que temos, né? Não, temos sim. Temos? O presidente Lula deve assinar um indulto de Natal, Marcelo, mas ele vai excluir da lista o de beneficiado quem foi condenado contra o Estado Democrático naquele ato de 8 de janeiro e também pessoas envolvidas na violência doméstica. Crimes que são capitulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e contra a mulher também, integrantes de facções criminosas condenados por crimes hediondos também não serão contemplados. Sim. Também não deve incluir funcionários públicos condenados por crime contra a administração em geral. Então, essa turma pode colocar as barbas de molho porque ela não será contemplada, esse grupo aí. Bom, antes de falarmos do Brasil, ontem o Tribunal da cidade, do estado do Colorado, tomou uma decisão que chama atenção, porque ele desqualificou a candidatura do ex-presidente Donald Trump. Pelo menos a decisão da Suprema Corte do estado, lá que os estados também têm Suprema Corte, pode levar a uma reviravolta na corrida presidencial. Eles argumentaram que a 14ª emenda desqualifica o republicano por insurreição contra a Constituição ao incitar manifestantes para os atos que levaram à invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. E o resultado disso tudo é que o Estado, então, não considera Trump candidato lá. E aí é um problema para ele, porque as prévias acontecem em vários estados. O voto nos Estados Unidos é diferente. Não é um voto direto para presidente. Sim. Ele ganha nas prévias que são realizadas em cada estado. E quem tiver mais votos é o eleito. E aí é um problema. Se ele perder o Colorado, ele vai perder um colégio eleitoral muito grande. Muito. E isso pode ter consequências na sua eleição. Primeiro, ele precisa ser candidato, mas tudo indica que ele é candidato à presidência da República e por isso mesmo vai depender desse aval que não está sendo dado pela Corte do Colorado. É bom, eu até gostaria que você falasse mais sobre isso, porque ontem até me perguntaram, isso vai torná-lo inelegível? Não é isso, né, PC? Ele só não é considerado candidato no Colorado. No estado do Colorado. Eles ignoram a candidatura. No estado do Colorado. Então, o problema é que lá os estados têm peso muito grande na formação do colégio eleitoral. Como eu disse, o voto nos Estados Unidos não é direto. Lá as prévias, cada candidato vai ganhando votos nos estados. O peso, por exemplo, da Califórnia é muito grande lá, eu não tenho o número de delegados agora. Então, quando você vota no Partido Republicano, você está dando tantos votos para o Partido Republicano naquele colégio. Para o Democratas, a mesma coisa. E, ao final, é muito interessante porque criam diferenças. A Hillary Clinton teve mais votos na eleição em que ela perdeu para o Trump e ele acabou ganhando, porque ele ganhou no colégio eleitoral, nos colégios eleitorais. E isso é muito comum nos Estados Unidos. Houve um impasse também quando disputou o candidato que era o favorito, Al Gore, que ele estava disputando a eleição, contra o George Bush Filho. E George Bush Filho, houve um empate na Flórida e havia dificuldade. Parece que o Al Gore ganhou as eleições, houve um empate, a Suprema Corte usou um princípio da razoabilidade. Ela acabou dando a vitória para George Bush Filho. E isso também teve repercussões. Mas então o colégio eleitoral lá tem forte influência, é o principal vetor para as eleições do presidente americano. Muito bem. Aqui no Brasil, o Congresso aprovou ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas com não é pegadinha, mas para reduzir o poder do Executivo e aumentar o do Legislativo, a LDO estabeleceu que o governo tem até o dia 30 de junho, ou seja, metade do ano, para empenhar 25 bilhões em emendas individuais, feitas pelos deputados e senadores, e ainda 12 bilhões em emendas individuais. Muito interessante. Então tem que empenhar emendas individuais e 12 bilhões em emendas de bancada. Então,
Se ele não empenhar esse dinheiro, terá problemas. Está obrigatório na lei de orçamento que foi aprovada ontem, a lei de diretrizes orçamentárias que foi aprovada pela Câmara. A LDO. Isso aí. Então, não foi só a Câmara, foi o Congresso, as duas Nacional. casas que aprovaram. Aqui, Marcelo, em Juiz de Fora, então logo terminem as festas de fim de ano, a Câmara volta às suas sessões. Isso porque, como eu tenho dito aqui, os vereadores voltam no dia 2 de janeiro, ou seja, terminadas as festas, já na terça-feira, Já estão eles trabalhando. estarão em atividades. Por quê? Eles fazem sessão até o dia 15 e aí sim entram no recesso maior. Ficam do dia 15 de janeiro até o dia 15 de fevereiro, aproveitando férias escolares e aí podendo viajar. Então, isso que vai acontecer. Neste período, no dia 9, tem uma audiência pública já marcada, que vai tratar dessa fiação que fica nos postos Essa aí. discussão séria. Eles vão questionar a CEMIG e as empresas de telefonia, das demais não, principalmente de internet. Como fica aquela macarronada que fica nos fios, né? Horrível isso. Me chama a atenção porque em tempos idos, né, no tempo que o nosso Hugo Brugiolo era repórter, era operador de campo, Ainda. a gente entrava, os repórteres corriam, assim, 50 emissoras de rádio entravam correndo para entrevistar os jogadores, cada um puxando um fio. Aí vira e mexe, um repórter passava para o lado, o outro passava para o outro, travava. empolava aquele monte de fio, terminava a transmissão, os operadores ficaram desmanchando aquele macarronada que fazia. E o Peninha xingava quando... Com toda certeza, né? Então, o resultado disso tudo é que, aqui no caso, é fiação. Não temos fiação subterrânea, então muita gente já pode ver aí, vira e mexe, você tem um fio caído em frente à sua casa. Exatamente. Aí você não sabe se tem energia ou se não tem, então, para não arriscar, não se coloca a mão. E que é uma observação importante. Não coloque a mão. Em dúvida, Nunca. não faça isso. Espera alguém da operadora de energia elétrica ou operadora de telefonia, no caso aí de internet, tomar a providência. E finalmente, Marcelo, a Prefeitura já definiu o calendário, não só de feriados, porque feriados já estão definidos, mas também de pontos facultativos. Para 2024. Para 2024. Eu não vou falar a lista toda, então eu vou convidar os leitores, e no caso aqui convidar os ouvintes, a passarem na página do painel, na Tribuna de Minas, no digital, porque lá a lista está completa. Eu só vou citar 2 casos aqui. No dia 3 de fevereiro, que é terça-feira de carnaval, que muita gente pensa que é feriado e não é, mas ninguém trabalha. Não é? É ponto facultativo. Na quarta-feira de cinza também não é feriado e pouca gente trabalha, muita gente começa ao meio-dia, é ponto facultativo também. E no dia 28 de março, que é a véspera da Paixão de Cristo, porque a Paixão de Cristo vai ser celebrada numa sexta-feira, no meu aniversário. É o dia 29 de março do ano que vem, vai ser sexta-feira da Paixão. Mas, na véspera, no dia 28, véspera da Paixão de Cristo, será ponto facultativo. Muito A lista completa você pode encontrar, então, lá entra no site da Tribuna de Minas, está lá colunas, clique e vai achar a coluna painel lá, e a relação completa de todos os pontos facultativos de 2024, Marcelo. Muito bem, PC. Valeu, meu caro. Um abraço para você, abraço ouvintes e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Painel com Paulo César Magela.